Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso queridíssimo grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Você já sabe, meu nome é Otto Júnior e sou psicólogo clínico, tenho formação em logoterapia e análise existencial. Você caiu de paraquedas neste vídeo, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para poder você receber todas as notificações dos vídeos novos aqui do nosso grupo de estudos. Se tu ainda não deu like no vídeo, dê like. E se tu quiser compartilhar com algum amigo psicólogo, logoterapeuta, que deseja se aprofundar no estudo da logoterapia, já encaminha também este vídeo para ele. Bom, se você quiser aprofundar também os seus estudos em logoterapia, trisca aqui no link embaixo e manda uma mensagem aqui para o Instituto de Psicologia e Ansiedade que a gente vai aprofundar juntos no estudo da logoterapia e análise existencial. Se quiser supervisão clínica em logoterapia, também me manda uma mensagem aí para nós fazermos a supervisão clínica em logoterapia e análise existencial. Bom, então, sem mais delongas, nós estamos trabalhando o livro Psicoterapia e Sentido da Vida, do psiquiatra vienense Viktor Frankl. E nós estamos aí, então, hoje nós vamos trabalhar a análise fenomenológica das vivências de tipo neurótico compulsivo. Lembrando que nós estamos já no segundo livro da psicanálise, a análise existencial. Nós estamos na parte B, análise existencial especial. Estamos caminhando para o final do nosso livro. Temos aí basicamente 100 páginas para poder encerrar aqui os nossos encontros do psicoterapia e sentido da vida. Eu já estou pensando aqui qual será o próximo livro. E o próximo livro provavelmente será, eu vou fazer 3 livros, tá bom? De logoterapia. Não sei se eu vou continuar nesse projeto. Mas os 3 que eu quero fazer, esse daqui, que é a psicoterapia e sentido da vida, esse daqui é um spoiler, se você chegou até aqui, maravilha. Esse daqui que é a psicoterapia e sentido da vida. Eu quero fazer o Fundamentos Antropológicos, mas hoje ele está com outro nome. Antropológicos da logoterapia. Tá aqui, ó, é o Sofrimento Humano. É o da capinha roxa. A minha edição, inclusive, tá até com um desconto bacana aqui, ó. Muito bom. A minha edição é é a antiga. Vou compartilhar a tela com você, né? A minha edição é a antiga. Só que agora eles botaram aqui, ó. Eles botaram o Sofrimento Humano. Certo? A minha edição é uma edição perdão, é uma edição antiga. E eu vou trabalhar este livrinho aqui também, tá? Porque ele é essencial, na verdade, para quem estuda logoterapia e tal. Ele é muito bom. E a minha edição era a edição antiga. E eu não vou nem usar ela aqui. Acho que nem tem aqui. A minha é essa daqui, ó. Inclusive tá caríssima essa edição porque ela é antiga. Enfim, não vou conseguir abrir. Mas essa capinha aqui, tá? Com esse tiozinho aqui.
Essa capinha aqui, ó. Hum. Beleza? Mas é o texto, tem algumas atualizações, né, nessa edição nova. Ah, você não tá vendo, né, agora. Eu tô mexendo na aba aqui e tô achando que tá compartilhando só essa tela aqui, né. Mas essa daqui, ó, tá. Essa daqui, essa capinha que você tá vendo. Hum. Eu acho que tem algumas alterações de texto, mas quando eu iniciar, o estudo desse daqui, eu vou comentar sobre a edição, né, a mudança da edição. E o outro livro que eu quero trabalhar com você é este. Que também é excelente. Só que a minha edição é a edição antiga também. Vamos ver se aparece aqui. Ó, a minha edição é a edição antiga. Não é essa capinha aqui, é uma outra capinha. Inclusive, sinceramente, eu acho a capinha antiga mais bonita. Agora que eu tô vendo essa daqui, ó. Ó, se bem que essa daqui tem a edição revista e ampliada, né? Então eu vou até ver se eu adquiro essa daqui. Porque a edição que eu tenho aqui, ela como é uma edição antiga, ela contém alguns erros mesmo, mas foi da época que eu estava na minha formação, cara. E aí, tipo, tem 10 anos, e ele tinha lançado. Se não me engano, esse daqui é o trabalho de mestrado do Ivo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, essa capinha aqui, ó. Essa daqui, ó. Bem baratinho, inclusive, o livro. Também é muito bom, usei muito no meu TCC, usei muito na minha formação em logoterapia. E aí depois esse livrinho aqui se tornou o Tratado de Logoterapia. Só que o Tratado de Logoterapia eu não vou trabalhar aqui, tá bom? Deixa eu ver se aparece aqui. Na Amazon deve ter. Eu não vou trabalhar aqui porque já é um conteúdo bem mais denso e ele vale a pena mesmo ser trabalhado. É esse daqui, ó. Ele vale a pena mesmo ser trabalhado num grupo de estudo fechado, que aí é toda filosofia, né, toda a influência filosófica na obra do Viktor Frankl, né? Eu tenho ele ali, ele está ali na minha estante. Eu só pincelei, eu comprei ele acho que em 2021, quando ele lançou. Eu só pincelei, nunca estudei ele. Ó, 2021 foi, eu comprei no ano de lançamento. Muito bom, velho. E esse daqui eu vou. Esse daqui tem um Psicologia Contemporânea e um da Elizabeth Lucas. Provavelmente são três livros que eu vou trabalhar de maneira fechada, tá bom? Então, de maneira fechada. Provavelmente aí, acho que 2025, eu trabalho esses livros de maneira fechada, né? Num grupo fechado mesmo, porque são livros muito bons. Da Elizabeth Lucas é uma explicação maravilhosa da logoterapia. Inclusive, eu estou tentando achar um livro físico dele, porque também a edição é esgotada, eles não relançam, né? E aí estou tentando achar um físico, mas eu tenho PDF. Mas eu gosto mesmo é do físico, né? Enfim,
E aí será, então, um itinerário de estudo para a logoterapia, né? E é o itinerário de estudo que de fato, dessas formações em logoterapia que a gente tem por aqui, né, que trabalha mais o aspecto mais básico, introdutório, ainda não vi, né? Já acessei métodos de pós, dessas formações que são mais conhecidas de logoterapia e ainda não vi, né? Então, quero aí dar uma divulgada, né? E fazer o estudo de logoterapia de maneira mais aprofundada nesse sentido, né? Então, beleza. Sem mais delongas, já me alonguei muito. Vamos começar aqui o nosso estudo. Deixa eu compartilhar aí minha tela com você. Está vendo aí minha tela? Vamos lá. Simbora, então. Cadê? Nossa, isso daqui é meu PDF da faculdade. Pronto. Análise fenomenológica das vivências de tipo neurótico compulsivo. Falando em fenomenologia, talvez eu faça também aqui, eu traga alguns vídeos de fenomenologia, tá? De introdução à fenomenologia. Eu tô querendo fazer isso. Apesar de não querer puxar muito, não sei, tô pensando. Mas acho que seria legal, porque fenomenologia é uma parada um pouco complicada, mas seria interessante eu trabalhar. Eu acho que eu tenho 2 livros aqui de introdução à fenomenologia, um mais prático, um outro mais intrucado assim. E seria legal fazer uma tríade de introdução à fenomenologia, ali os dois, e o psicologia fenomenológica também, para a gente entender esse conceito, eu acho que seria legal. Apesar de. Enfim, vamos lá. Tô voando aqui, tô pensando alto junto contigo, tu tá ouvindo os meus devaneios. Então, simbora. Análise fenomenológica das vivências de tipo neurótico compulsivo. 9h30. Vamos ver se em 1 hora a gente fecha essas 10 páginas aqui. A propósito da neurose compulsiva, há que se considerar também, afora a logoterapia de tipo geral, de que estamos falando, de uma logoterapia especial, que se ocupa da conduta espiritual específica do neurótico compulsivo, tentando corrigir aquela concepção do mundo característica a que propendem tipicamente esses neuróticos. É esta logoterapia que em seguida estudaremos. A análise existencial especial da neurose compulsiva prestar-nos-á preciosa ajuda ao bom entendimento dessa concepção do mundo e tem que partir de uma análise fenomenológica despreconcebida da vivência da referida neurose
compulsiva. O que é que se passa com o neurótico compulsivo quando, por exemplo, se sente atormentado pelo ceticismo? Ao fazer contas, diz, por exemplo, 2 vezes 2 igual a 4. E, no caso concreto, demonstra-se que o paciente, antes de ter tido qualquer dúvida, sabia, como quer que fosse, que a conta estava certa. Agora, não obstante, começa a repontar-lhe a dúvida. Tenho que fazer a conta outra vez, dizia um destes doentes, embora eu sabia que estava bem feita. É como se afetivamente experimentasse a vivência de que ainda há uma espécie de resto em suspenso. Então, o que, que ele está dizendo? Tem que parar de dizer o que, que ele está dizendo. Toda vez eu tento fazer isso mais. Bom, então ele começa aqui o seu comentário analisando isso. Bom, quando o neurótico compulsivo, quando ele começa a ser perturbado pelo ceticismo, né? Então, o que, que acontece? Então ele diz, bom, ele faz lá a conta, 2 vezes 2 igual a 4, só que aí, por alguma razão, começa a vir o pensamento obsessivo, né? Então ele começa a ter dúvida, peraí, eu sei que a conta está bem feita, mas será se 2 vezes 2 é igual a 4 mesmo? É aquela dúvida, eu saio, tranco o carro e depois eu começo a ter dúvida, velho, será se eu tranquei o carro de verdade? Será se eu tranquei o carro mesmo? Outro dia eu estava treinando com um amigo meu, que foi para academia, e ele é meio ansioso, né? E ele travou o carro, a gente foi no carro dele, travou, a gente foi pra academia, lá na academia ele, rapaz, será se eu tranquei o carro? Aí eu, travou, senhor, trancou. Mas como é que tu sabe? Não, não, que tu travou, inclusive até o retrovisor, que o retrovisor rebate, né? O retrovisor tá fazendo uma zoada. O retrovisor, na hora de recolher, fez a zoada. Fez lá o barulho, ele ficou assim naquela dúvida e tal. Não, vou lá ver. Aí saiu, foi lá, olhou. Aí, e aí? E eu aqui de boa, sabia que tava travado. Aí, não, não, tava travado mesmo. Ah, bom. Ao passo, olha aí, ó, que o homem normal, ixi, ao passo que o homem normal se apazigua com o resultado concreto dos seus atos de pensamento, no sentido de que não prossegue nas suas indagações, uma vez obtido esse resultado, o homem neurótico compulsivo sente a falta desse sentimento simples que se segue ao ato de pensamento e que, quanto ao exemplo matemático, 2 vezes 2 igual a 4, poderia exprimir-se dizendo-se, e, com efeito, é assim mesmo. Né? Foi o exemplo que eu trouxe do eu e meu amigo. Né? Então ele perguntou, pô, tu travou, será que eu travei o carro? Eu falei, sim. Né? Ele, mas como é que tu sabe? Bom, eu lembro de ter ouvido o barulho do retrovisor rebatendo. E o retrovisor só rebate quando a gente trava o carro. E para mim foi suficiente, para ele não. Ah, Otto, ele é obsessivo compulsivo? Não, ele não é obsessivo compulsivo. Quer dizer, não, não. É ansioso, tem uma característica ansiosa, né? A vivência experimentada pelo homem normal nestes casos é a da evidência. Olha só. E o que falta ao pensamento do neurótico compulsivo é precisamente a sensação normal de evidência. Eu vou até mudar isso daqui, porque isso daqui é conceito, tá? Então vamos entendendo na construção do raciocínio do Frank. E o interessante é a gente avaliar aqui essas percepções do Frank, eu gosto muito de ler isso, porque é o que atualmente a gente tem na vivência, né, de uma terapia cognitivo-comportamental. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, o homem normal, a vivência experimentada pelo homem normal,
É a da evidência. Então eu fui lá, busquei a evidência e falei, cara, o retrovisor rebateu, né? Cadê meu pente da barba? O retrovisor rebateu, né? E eu ouvi o barulho. E ok, essa é a evidência. Eu estou satisfeito com essa evidência. Só que o que falta ao pensamento do neurótico compulsivo é precisamente essa sensação normal de evidência. Nestes termos, podemos falar de uma insuficiência do sentimento de evidência nos neuróticos compulsivos. Vou botar aqui de verde, que também isso aqui é conceito. Está fazendo análise fenomenológica, né? Então, ora, nos neuróticos compulsivos, então existe uma insuficiência desse sentimento de evidência. O homem normal tapa, por assim dizer, com o diafragma a sua ótica, esse resto irracional que, de um modo ou de outro, sempre adere a todos os resultados do pensamento, mesmo nas operações de cálculo mais difíceis ou em outros atos de pensamento mais complicados. Mas o neurótico compulsivo não consegue libertar-se desse resto e prossegue para além dele, no seu pensamento. A insuficiência do sentimento de evidência corresponde a uma intolerância para com aquele resto irracional. Né? Então, essa insuficiência da evidência gera uma intolerância. Ele fica assim, ele fica na dúvida, e aí, então, cara, não tô tolerando essa dúvida aqui. Enfim, o neurótico compulsivo não consegue tapá-lo com o diafragma da sua visão. Vejamos então como reage o neurótico compulsivo ao resto irracional. Então aqui ele vai começar a analisar o que, que o neurótico faz então. Poxa, na hora que brota a dúvida, o que, que ele faz? Como é que ele reage? Como é que ele interage a essa dúvida que acaba brotando? O que faz ele? Tenta dominá-lo, abordando-o de novo com o pensamento, mas, como é natural, sem o conseguir de todo eliminar. Assim, vê-se forçado a continuar nas suas tentativas de pensar e repensar para cancelar o resto irracional, mas sem conseguir sequer diminuí-lo. Este jogo assemelha-se à função de uma bomba aspirante, que, como se sabe, tem um espaço morto, de modo que nunca produz um vácuo absoluto. Antes, se limita a reduzir, numa percentagem determinada, a quantidade de ar contida no recipiente que se quer esvaziar. O primeiro movimento do êmbolo reduz o volume de dar ar à décima parte, o seguinte à centésima parte e assim por diante. Pois bem, a compulsão reiterativa da neurose compulsiva corresponde às repetições dos movimentos do êmbolo, inúteis afinal. Com a revisão de um resultado do seu pensamento, o neurótico compulsivo sentir-se-á mais seguro na matéria em questão, mas sempre subsiste um resto de insegurança e não pode deixar de subsistir, por mais que tente eliminá-lo, levado pela compulsão da repetição. Então, à medida que o neurótico vai repetindo, ele vai se sentindo mais seguro, ele vai se acalmando mais. Mais ainda, sempre sobrará esse resto. Entende? E aí, o que, que o compulsivo faz? Ele prosseguirá nestes esforços até se esgotar, até ele mesmo se esgotar. Até o momento em que, tirando forças da fraqueza, se render por fim a um vago credo e a uma absolvição geral
deixando de lado as suas elucubrações. Até as próximas. Mas seria cômico se não fosse trágico, né? Um vago credo, né? Ao distúrbio do sentimento de evidência, tomado como um dos momentos da perturbação básica da neurose compulsiva no que diz respeito ao conhecimento, corresponde, no que se refere à capacidade de decisão, um distúrbio da segurança instintiva. Tá? Que ele vai inserir outro conceito, né? Então, deixa eu voltar aqui para a gente ler direitinho. Então, o primeiro momento nós temos o distúrbio do sentimento de evidência, que é aquilo, a pessoa, o neurótico compulsivo, ele não consegue tolerar, né? Abre-se uma dúvida, ele é atribulado pelo esse ceticismo, né? Por essa dúvida. Eu travei ou não um carro? 2 vezes 2 é igual a 4 mesmo ou não? Ou será se eu fiz a conta errada? Ou será se é outro resultado? Né? Então, ao distúrbio do sentimento de evidência, que é essa dúvida que o Frankl vai chamar, tomado como um dos momentos da perturbação básica da neurose compulsiva, no que diz respeito ao conhecimento, né? Corresponde, no que se refere à capacidade de decisão, um distúrbio de segurança instintiva. Então vamos ver o que ele quer falar com esse distúrbio de segurança instintiva. Então, se por um lado nós temos associados ao conhecimento e esse daqui, a decisão, nós temos, ó, o que Frank vai chamar de distúrbio da segurança instintiva. Lá, eu esqueci o que tem aqui, meu Deus do céu. Certo. A análise fenomenológica ulterior da vivência de tipo neurótico compulsivo indica que, no doente por ela afetado, está tremida aquela segurança instintiva que guia na vida cotidiana o homem são e que, por assim dizer, toma por ele as decisões triviais. Tá. Então, bora criar aqui o itinerário, né? Como é que ele está fazendo essa análise fenomenológica da neurose compulsiva. Então, nós temos uma situação. Deixa eu ver bem aqui. Não. Deixa eu. Não era nem poder deixar no infinito, porque eu poderia compartilhar depois isso aqui com você, né? Mas... Então, let's bora, né? Então, nós temos o quê? Nós temos uma situação. Depois da situação, nós temos o ceticismo, nós temos o distúrbio de sentimento de evidência.
Esse distúrbio, ele está relacionado, o quê? Tá aqui embaixo, ao conhecimento. Depois, nós temos distúrbio da segurança instintiva. Instintiva. Está relacionado à decisão, tá? Aquela segurança instintiva que guia está relacionada às decisões triviais. A segurança instintiva do homem normal reserva a consciência da sua responsabilidade para os grandes momentos das encruzilhadas da vida e, mesmo então, atua de uma forma, de certo modo, irracional, como consciência. Não assim o neurótico compulsivo, que tem que compensar os dois efeitos timopsíquicos que o afetam. De um lado, o distúrbio do sentimento de evidência e, por outro lado, o da segurança instintiva, mediante um especial estado de consciência e uma especial escrupulosidade. Hum. Então, aqui é preciso especial estado de consciência e aqui de escrupulosidade. Os seus excessos de escrupulosidade e conscientidade evidenciam-se assim como hipercompensações noopsíquicas, para nos servirmos da conhecida antítese de Stransky entre noopsique e timopsique. O transtorno, ó, hipercompensação, tá? Tô olhando para cá porque é o monitor, né? A câmera tá aqui. Né? Então, esse excesso de conscienciosidade, né, e de escrupulosidade, né, evidencia-se como essa espécie de hipercompensação. O transtorno da sensação de segurança quanto ao conhecimento e decisão leva os indivíduos neuróticos compulsivos a um forçado autocontrole. O transtorno da sensação de segurança quanto ao conhecimento e decisão leva os indivíduos neuróticos compulsivos a um forçado autocontrole. Provoca neles, a modo de compensação, a vontade de chegarem a uma certeza absoluta do conhecimento e decisão. Uma aspiração a um conhecimento absolutamente seguro e o esforço desejado de tomarem decisões moralmente absolutas. Isso daqui é conceito, porque isso daqui acontece de verdade nessas pessoas obsessivas compulsivas. Elas desejam, né, esse conhecimento absoluto.
Por exemplo, quem tem uma eu vou dar uma associada aqui, ó. Quem tem uma crença de incapacidade, e isso está associado com perfeccionismo, pode ter esse tipo de vivência aqui, tá bom? Na hora de decidir alguma coisa, a pessoa precisa ter a a certeza absoluta. "Ah, será se eu tenho certeza? Será se eu vou dar conta de verdade daquele negócio ali?" Então a decisão, ela só é tomada se tem uma se tem uma certeza absoluta. Só que muitas vezes, a maioria das nossas decisões nós tomamos, em cima de probabilidades, né, não é de certezas. Com os mesmos conscienciosos escrúpulos e conscientidade com que o homem normal, na melhor das hipóteses, resolve escolher a profissão ou a mulher para casar, o indivíduo afetado de neurose compulsiva fecha a porta da sua casa ou mete uma carta na caixa do correio. Esta conscientidade exorbitante e esta autoobservação exacerbada necessariamente tem que ter, mesmo de per se, efeitos perturbadores. E é coisa sabida. O que falta ao neurótico compulsivo, dada a hipertrofia da consciência que o acompanha constantemente, molestando nos seus atos de pensamento e de decisão, é aquele estilo fluente com que o homem são vive, pensa e atua. Né? Então, o homem são, ele tem um estilo fluido, né? Fluido, de viver, de pensar, de atuar, né? Enquanto que o neurótico compulsivo não, ele trava, né? Ele tem essa hipertrofia da consciência e isso acaba travando ele. Isso aqui é nas pequenas decisões, né? Será se eu faço isso? Será se eu faço aquilo? O caminhante tropeçará logo que, em vez de pôr os olhos na meta, centrar demasiado a atenção nas pedras do caminho. Por exemplo, a pessoa que tem ansiedade generalizada, ela tem um tipo de vivência desse daqui, né? Então ela fica focada muito na preocupação, né? Ela fica focada muito no problema, em vez de ela focar na solução. É claro que aqui, a ansiedade generalizada, ela é caracterizada pela preocupação, tá? Esse tipo de vivência aqui é acerca de tudo. Não é tipo assim, uma preocupação em relação a eu paguei a conta ou não, vou conseguir pagar a conta ou não. Não é isso, né? É em relação a qualquer tipo de vivência. Essa dúvida, ela abre. Eu estudei certo, não estudei certo? Será se eu botei para gravar aqui ou não botei para gravar? Será se está gravando? Será se não está gravando? Será se está saindo aqui né, o áudio do microfone? Será se não está saindo? Então é uma dúvida, né? Um tipo de ceticismo mesmo que abarca qualquer tipo de vivência, aquilo que esteja acontecendo. Então a pessoa deixa de olhar para o caminho e começa a olhar para as pedras. Centrar demasiado atenção nas pedras do caminho. Num estado de consciência exorbitante, pode o homem, quando muito, iniciar um ato, mas não o pode executar sem o prejudicar a própria execução. É isso, né? Isso daqui, se você parar para prestar atenção, é similar à vivência do distúrbio neurótico sexual que ele trouxe, né? Então, um homem que fica prestando muita atenção se ele vai conseguir manter a ereção ou não, ele não consegue manter a sua própria relação e, consequentemente, manter a ereção, porque ele fica preocupado, ele fica na dúvida.
Será se eu estou mantendo ou não? Será se está ereto ou não? Ou será se eu estou perdendo a potência ou não? A conscientidade exorbitante e a excessiva escrupulosidade do neurótico compulsivo representam nele, por conseguinte, traços de caráter típicos, cuja raiz podemos ir encontrar na infraestrutura timopsíquica da sua personalidade. Disto se segue que uma das tarefas terapêuticas, nestes casos, consiste em fazer com que o neurótico compulsivo volte a encontrar, seja como for, as fontes estancadas do sentimento de evidência e segurança instintiva que brotam das camadas emotivas mais profundas da pessoa. Tarefa essa que se pode levar a efeito, por exemplo, ensinando-o a confiar naquele resto de sentimento de evidência que e de segurança instintiva que sempre se descobre no homem, mesmo em se tratando de um neurótico compulsivo. O neurótico compulsivo, conforme dissemos, procura a absoluta certeza no conhecimento e na decisão. Aspira sempre ao 100%. Só quer o absoluto, o total. A este propósito, disse Strauss, que o neurótico compulsivo se acha sempre em frente do mundo como totalidade. E poderíamos acrescentar, sofre debaixo do peso do mundo inteiro como Atlas. Sofre profundamente sob a parcialidade de qualquer conhecimento humano. Sob a problematicidade de todas as humanas decisões. Disse também Strauss, ainda a este respeito, que, ao contrário do neurótico compulsivo, o homem são vê o particular, vê o mundo em perspectiva. Isso aqui é interessante, ó. O homem são vê o mundo em perspectiva, né? E também a isto gostaríamos de acrescentar uma coisa. Os valores valem sempre no caso concreto para uma pessoa apenas, mas é precisamente por isso que são obrigatórios. Para o neurótico compulsivo, no entanto, qualquer coisa de particular cai dentro da sua imagem do mundo num ponto cego. É isso. Entretanto, ao contrário do que opina Strauss, entendemos que este escotoma espiritual ainda se pode iluminar. Teremos a ocasião de ver ainda até que ponto, por uma logoterapia específica, até que ponto uma logoterapia específica está em condições de corrigir, com argumentos baseados na natureza das coisas, essa concepção do mundo 100% exata, própria do neurótico compulsivo. Legal, né? E é esse tipo de vivência que tu vai ter provavelmente na clínica, não sei se tu já atua, mas eu tenho muito esse tipo de vivência aqui com pessoas, né? E pessoas ansiosas, então, elas têm muito esse tipo de dificuldade, né? De conseguir lidar com uma vivência parcial, né? Elas precisam ali da vivência total, né? Do mundo total. Isso daqui é um ponto interessante que eu não lembrava, mas é uma interessante perspectiva, né? Uma interessante explicação, análise, né? Pô, essa pessoa aqui, ela para ela decidir, para ela fazer, para ela avançar, para ela se acalmar, ela precisa do total, né? E como eu disse, pô, a minoria, né, das nossas decisões e vivências são pautadas na totalidade das coisas, aquilo que é total, entende? Então sempre vai ser uma vivência de angústia, né? Sempre vai ser uma vida ali angustiosa para o neurótico compulsivo.
né? E aí o Frank ele está dizendo, poxa, vamos ver aqui, né? Será se a gente consegue argumentar baseado na natureza das coisas, né? Então, que natureza é essa? Que natureza é essa, tá? Hum. Será se a gente consegue acalmar? Será se a gente consegue fazer o neurótico compulsivo descobrir sentido, avançar na vida, crescer, ah, convivendo com essa concepção do mundo aí 100% exata, total? Deixa eu chegar minha câmera para frente aqui. Então, será se é possível? Hum, vamos lá. Strauss também se referiu finalmente ao fato de que o neurótico compulsivo não consegue viver nessa espécie de provisoriedade, ao que ao homem quadra e se impõe. E queríamos acrescentar que nisto o caracteriza também uma impaciência específica, caracteriza-o, enfim, uma intolerância, não apenas para com o resto irracional que fica no seu pensamento, mas também para com a tensão entre ser e dever ser. Ó, então, o neurótico compulsivo não consegue viver nessa espécie de provisoriedade que ao homem quadra e se impõe. Né? Então, o que é a realidade das coisas? O que é a natureza das coisas? É que a gente vive ali, a gente vive, né? O homem vive em cima de algo que é provisório, que não é 100% total, não é claro nem nada. E aí, em cima deste quadro, então, né, o neurótico compulsivo, ele tem uma impaciência. Essa impaciência gera uma intolerância, e essa intolerância não é só daquele restinho irracional que fica lá no pensamento, não. Também é uma intolerância dessa dinâmica entre aquilo que eu sou agora e aquilo que eu devo ser. Por quê? Porque o dever ser, né, vamos dizer assim, aquilo que ele ainda irá realizar, está dentro dessa dinâmica de incerteza, de incompletude, de intotalidade, daquilo que não é total. Então, como é que eu posso escolher? Se eu não vou ter a garantia, se eu não vou ter a totalidade do conhecimento de uma realização de sentido, por exemplo. Talvez seja isto que está latente naquele desejo de igualar-se a Deus, de que falava Alfred Adler, e em que nós poderíamos entrever o reverso do conhecimento que o homem tem do seu estado de imperfeição criatural. É precisamente ao reparar nisto que o homem reconhece a tensão entre ser e dever ser. Essa tensão em que se acha imerso o homem como tal. A tese de Strauss, segundo a qual o neurótico compulsivo não é capaz de viver na provisoriedade, parece-nos que deve ser completada com esta outra. O neurótico compulsivo também não consegue pensar por aproximação. Assim, assim como, em vez do provisório, que é o definitivo, assim também que é o definitivo em vez do aproximado. Cara, isso aqui é muito bom. Como se vê,
a sua pretensão totalitária da exatidão 100% no aspecto pragmático corresponde uma pretensão equivalente no aspecto cognoscitivo. Em última análise, a essência da neurose compulsiva revela-se nesta análise existencial como a caricatura de uma aspiração fáustica. O que é essa aspiração fáustica? É o desejo de todo conhecimento, né? O mito do Fausto, né? Aquele mito que diz, aquela história que diz que havia um rapaz, um homem, né? E ele queria esse conhecimento total, conhecimento total, conhecimento total. E ele entrou numa obsessão acerca desse conhecimento, né? Com toda a sua querença de absoluto, com a sua aspiração a tender para a exatidão 100% em todos os setores, o neurótico compulsivo surge como um Fausto frustrado, trágico na sua humanidade e triste no seu estado doentio. Então, a frustração e tristeza. Ao tratarmos da neurose de angústia, vimos que a angústia cósmica, Weltangst, eita, alemãozão, se condensa no sintoma de fobia. Que era o que ele falou, né? Na neurose de angústia, o sintoma é concretizado ali, né, como uma fobia, né? Então eu tenho medo, né, de morrer, né, o medo da morte, ou eu tenho medo de morrer por um tumor canceroso, né? Que foi os exemplos que ele deu, né? Então essa neurose de angústia, essa angústia cósmica, né? Que é essa angústia geral, se condensa no sintoma de fobia. Ao analisarmos agora a neurose compulsiva, encontramos-nos com uma certa analogia. Como é impossível satisfazer inteiramente a sua pretensão totalitária, o neurótico compulsivo forçosamente tem que concentrar-se numa esfera especial da vida. Como a referida exatidão 100% não é realizável sempre e em toda a parte, limita-se e desvia-se para um setor determinado, em que já se parece poder alcançar-se plenamente, por exemplo, para a pureza das mãos, no caso da obsessão de limpeza. O campo em que o neurótico compulsivo consegue impor as meias a sua querença do incondicional varia conforme os casos. Para a dona de casa, pode ser a ordem doméstica. Para o intelectual, a ordem da escrivania. Para o homem a petit papier, o cuidado de tomar nota dos seus programas e fixar tudo o que experimenta. Para o indivíduo de tipo burocrático, a pontualidade absoluta e assim por diante. Interessante, né? Então ele tá trazendo aqui uma explicação do sintoma, né? Então, tem uma análise por trás, que é esta, né? Então, há uma intolerância no que diz respeito à parcialidade e há um desejo pela totalidade. Só que aí essa forma, né, angustiosa, ela se apresenta ou angustiosa no sentido de gerar angústia, mas não no sentido de neurose de angústia, né? Essa forma compulsiva, ela se apresenta então na
concretude a partir ali de sintomas que fazem parte da vida da pessoa. Então, por exemplo, eu trabalho aqui com a minha mesa, né? Ah, não necessariamente eu sou intelectual, mas, por exemplo, se eu tivesse essa vivência neurótica, eu teria que ter toda uma organização da minha mesa. Se eu sou uma dona de casa, eu teria toda uma organização da casa. Se eu sou um burocrata, né, a pontualidade absoluta. Então aí esses sintomas, a vivência, o modo de ser, né, seria a expressão, né, dessa angústia compulsiva, tá, dessa neurose compulsiva. Então você pode aplicar, né, esse tipo de neurose, ah, na vivência dos teus pacientes. Você pode, logicamente, né, fazer essa análise existencial, a partir da vivência dos teus pacientes, tá? Beleza? Estava pensando aqui que é importante a gente trabalhar a teoria e terapia das neuroses, né? Enfim, let's bora. O neurótico compulsivo cinge-se, portanto, conforme o caso, a um determinado setor da existência. E nesse setor, como pars pro toto, tenta satisfazer plenamente a sua pretensão totalitária. Observação 25. Parecem certeiras, neste aspecto, as observações feitas por Johanna Durick, Johanna Dirk e Aders, ao explicarem a neurose compulsiva. A primeira escreve: um neurótico compulsivo disse-me uma vez que Deus tinha que ser a ordem, aludida a uma síntese pedante e fácil, que eu sossegava e desvinculava da tensão do verdadeiro ser. Só assim me parece possível entender, no fundo, a pedantice do neurótico compulsivo. E Adler diz: a pedantice não é senão a vontade de impor às ninharias do mundo ambiente a lei da própria pessoa. E, no entanto, esta vontade, como qualquer vontade de ordem neurótico-compulsiva, merece ainda, de algum modo, o nome de humana, no melhor dos sentidos. O sentido do eterno cumpre-se através da ordem, e só através da ordem é que o homem se mantém fiel à sua própria imagem. Quer-me parecer, com efeito, que ordem se pode definir como igualdade na heterogeneidade, por analogia com uma conhecida definição de beleza, que é a unidade na variedade. Oh, God! Assim como na fobia, a angústia do homem de tipo passivo perante o mundo em toto assume um conteúdo concreto e se aplica a um objeto singular. Assim também, no sintoma neurótico compulsivo, a vontade do homem de tipo ativo de configurar o mundo à sua própria imagem se concentra numa esfera da vida isolada.
O certo é que, mesmo nessa esfera em que se concentra o neurótico compulsivo, não logra ser bem-sucedido. Só fragmentária ou ficticiamente conseguirá satisfazer a sua pretensão totalitária, lógico. E, em qualquer caso, e sempre à custa da sua naturalidade, da sua criaturalidade. Sim, é uma aspiração que, neste sentido, já se tem definido como de todo, em todo, inumana. Comportando-se assim, o indivíduo furta-se à realidade do devir. Strauss despreza a realidade que o homem não afetado de neurose compulsiva converte em trampolim da liberdade existencial. Antecipa de forma fictícia o desenlace da missão que tem na vida. Tanto o neurótico compulsivo como o indivíduo que padece de neurose de angústia podem se caracterizar igualmente, dizendo que o anseio de segurança que está neles, como que torcido, refletido, retrofletido, tendo um certo cunho subjetivo, para não dizer psicologístico. Espera aí, vou voltar que minha leitura foi horrível, né? Tanto o neurótico compulsivo como o indivíduo que padece de neurose de angústia se podem caracterizar igualmente, dizendo que o anseio de segurança está neles, como que torcido, refletido, retrofletido, tendo um certo cunho subjetivo, para não dizer psicologístico. Dizendo que o anseio de segurança, certo. Mas, para podermos entender melhor tudo isto, temos que partir do anseio de segurança do homem normal. Então aqui ele vai eh, inserir um argumento, né, mais um argumento, que é essa questão do anseio de segurança, tá. E isso é muito interessante, né, porque se eu quero a totalidade das coisas, o que eu quero na verdade? Quero uma segurança, né. E desde já podemos afirmar que no homem normal, o anseio de segurança tem por conteúdo sem mais a segurança, ao passo que no neurótico não se satisfaz de modo algum com tal segurança, com essa vaga segurança, a vaga segurança de todo ser criatural. É que o homem neurótico está, como quer que seja, sobressaltado, e nessa medida o seu anseio de segurança sempre é forçado. É assim que nasce nele a vontade de uma segurança absoluta. Percebe? Aí aqui a gente poderia voltar para uma interpretação psicanalítica, né? Ou para uma psicologia do desenvolvimento, né? Então, o que que acontece? Pode ser na infância, enfim, mas nos primeiros momentos de vida, o que que acontece que faz com que o indivíduo, uma pessoa, se sinta insegura, entende? E essa daqui é uma insegurança afetiva, né? Hum, que gera esse movimento todo. Não é assim uma insegurança existencial, né? Porque se a gente for parar para prestar atenção mesmo, né? Nós é isso que o Franco está falando, nós temos uma vaga segurança.
Então tem uma vaga segurança no mundo, e não tem uma segurança total e absoluta, tipo, eu estou num prédio agora, eu estou no 5º andar, né, mas se eu começar a pensar que: "Cara, será se eu estou seguro 100% aqui, nesse prédio? Será se esse prédio não pode cair, ele não pode desabar agora? E ainda tem mais 7 andares para cima de mim. Quem me garante?". Então, ó, é uma segurança vaga. Se eu começar a pensar aqui, na segurança, na estabilidade desse prédio, espera aí, será que você não começa a sentir uma angústia aqui? E é assim que o neurótico ele tem a vivência, né. O homem normal, o homem comum, ele consegue conviver com essa vaga segurança, com essa segurança que é vaga. Agora o neurótico não. O neurótico compulsivo não. Muito legal, né? É que o homem neurótico está, como quer que seja, sobressaltado, e nessa medida o seu anseio de segurança sempre é forçado. É assim que nasce nele a vontade de uma segurança absoluta. Opa! Pois bem, quem sofre, deu 1 hora, né? 9h20. Bora lá, vamos continuar. Pois bem, quem sofre de neurose de angústia, esta vontade tem por objetivo a segurança perante catástrofes. Mas como não há uma segurança absoluta de evitar catástrofes, o neurótico deste tipo contenta-se com um mero sentimento de segurança, limitando-se assim efetivamente o seu anseio. Desta forma, porém, já se retira do mundo dos objetos e das coisas objetivas para se aplicar ao subjetivo, ao que é situacional, isto é, mero estado. O lugar da existência do neurótico que sofre de angústia já está muito longe do mundo, que oferece ao homem médio a sua tranquilidade cotidiana, aquela tranquilidade que se contenta já com a relativa improbabilidade de uma catástrofe, pois esse neurótico o que quer é a absoluta impossibilidade de uma catástrofe. Então, neurose de angústia, a famosa ansiedade, tá aqui, ó. Entretanto, uma coisa sucede: esta sua vontade de uma segurança absoluta obriga-o a prestar uma espécie de culto ao sentimento de segurança e, como quer que seja, a fuga do mundo, que está latente nessa atitude, representa uma espécie de pecado original, provocando consequentemente como que uma má consciência, a qual pressiona em direção a uma compensação, compensação que o neurótico angustiado só pode experimentar por sua vez numa exacerbação desumana do seu anseio de segurança subjetivista, com que reflete vergando-se sobre si mesmo. Ora bem, assim como para um indivíduo que padece de neurose de angústia, a preocupação dominante é a segurança absoluta perante uma catástrofe, preocupação é essa que ele se vê obrigado a retorcer, convertendo-a num forçado anseio pelo seu mero sentimento de segurança. O que está em questão para o neurótico compulsivo é já a segurança, a certeza do seu conhecer e decidir. Então aqui tem uma diferença, né? Conceito. Então o indivíduo que parece de uma neurose de segurança, a preocupação dominante dele é o quê? Essa segurança absoluta perante uma catástrofe. Como isso, né, não é possível, então ele faz o quê?
ele volta para o seu estado, né? Para o subjetivo. Para esse mero sentimento de segurança. Então, se ele sentir, está seguro, beleza. O que está em questão para o neurótico compulsivo é já a segurança, a certeza do seu conhecer e decidir. Mas também aqui, no caso do neurótico compulsivo, este anseio de segurança não se aquieta, digamos, na aproximatividade e provisoriedade da existência criatural. Antes, sofrem uma viragem subjetivística, redundando num convulsivo anelo pelo mero sentimento de segurança ou certeza 100%. Entre mentes, surge aqui uma trágica frustração. É que basta o anseio de segurança dirigir-se apenas e diretamente ao absoluto sentimento de segurança para que, como aspiração fáustica que é, esteja condenado ao malogro. Com efeito, no mesmo instante em que se entende para o sentimento como tal, em vez de se dar a esse sentimento o lugar de mero resultado de uma execução com conteúdo objetivo, nesse mesmo instante, digo, dissipa-se o sentimento. Ora, nunca um homem tem uma segurança completa, nem no outro aspecto, nem num aspecto, nem no outro. Embora, no mínimo, sempre ele possa cair em sorte precisamente aquele sentimento de segurança em que o neurótico compulsivo tão afanosamente tenta agarrar sem o conseguir. Em suma, poderíamos dizer o seguinte: o homem normal quer estar no mundo que é seguro a meias, ao passo que o neurótico anseia por um sentimento de segurança absoluto. O primeiro quer se entregar ao tu amado, ao passo que o neurótico sexual anela ao orgasmo, entendendo para o orgasmo como tal, com o que já se acha perturbada a sua potência sexual. Aquele quer conhecer por aproximação um pedaço do mundo, ao passo que este, o neurótico compulsivo, quer ter um sentimento de evidência, entendendo para essa evidência enquanto tal e arrastando-se dessa forma num progresso ao infinito. Enfim, um homem normal quer dar uma resposta existencial à existência concreta, mas o escrupuloso neurótico compulsivo gostaria de ter apenas o sentimento de uma consciência tranquila. Absolutamente, é claro, algo que é, portanto, demasiado sob o prisma humanamente desejável e, ao mesmo tempo, demasiado pouco sob o prisma do humanamente realizável. Então, ele está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que, ao passo que o homem são, ele se contenta com essa resposta existencial, né, o compulsivo, ele faz o quê? Ele está sempre entendendo para um sentimento de segurança. Percebe? Então tem um foco aqui, tem uma mudança aqui que gera o adoecimento. Então, enquanto um está se contentando com a vivência, com a experiência, o outro está buscando um sentimento garantidor de tal coisa. Hum. Assim, a neurose compulsiva surge-nos como qualquer coisa de muito exemplar no que diz respeito à contracenação
da liberdade com constrangimento dentro da neurose em geral. Isto leva-nos a fazer alguns reparos a Strauss, que no seu trabalho sobre a psicologia da neurose compulsiva, apresentou o caráter neurótico compulsivo mais ou menos como algo de criatural. Não podemos concordar com ele, lógico, né? Porque se fosse algo criatural, então todo homem seria neurótico compulsivo, né? Pois não consideramos como inevitável e fatal a evolução caracterológica no sentido da neurose compulsiva manifesta. Antes, pelo contrário, temos por absolutamente possível uma espécie de ortopedia anímica. Já fizemos menção da necessidade de que há de tal ortopedia, digamos, no sentido de uma psicologia que eduque o neurótico compulsivo nas qualidades caracterológicas do humor e do sossego, que lhe faltam essencialmente. Strauss tem o mérito, o frio. Strauss tem o mérito de ter sido o primeiro a acompanhar a evolução da neurose compulsiva, seguindo-a até o existencial, mas passou por alto a possibilidade de tratá-la a partir do espírito. E não há dúvida de que o comportamento do doente em face dela continua a ser livre, de um modo ou de outro, tomando-se aqui o termo comportamento, conforme o caso que se apresente, no sentido de um comportamento da pessoa em relação ao patopsíquico. Ora, a atitude da pessoa para com a doença anímica é também o ponto de arranque da logoterapia, né? Então ele está dizendo, o Strauss, ele fez essa análise existencial, mas ele não tratou da resposta terapêutica a essa análise existencial, que é a atitude espiritual, né, que é propriamente a logoterapia, né? Interessante. Ah, caramba, doido. Ah, vendo aqui o livro do Strauss, né? 600 pau. Aí é loucura, meu preto. Cara, é engraçado que eles não fazem mais, né? Até porque são livros assim, que no Brasil mesmo não vende muito, né? Mas seria interessante ter, ó, psicologia fenomenológica.
Queria ver agora, fiquei curioso, né? Porque eu queria ver pelo menos o índice, né? Mas muito bom. Porque aí a gente tem uma referência do Frank muito, muito forte a ele, né? Fica aí comigo! Erin Strauss. É uma pena, né? Uma pena que não se tenha livros em português. Então vamos lá. Aí aqui então ele vai propor, lógico, né, na resposta da logoterapia a toda essa análise, né? Até aqui tentamos expor a logoterapia geral da neurose compulsiva, a mudança radical da pessoa em face da doença anímica. E, bem assim, a análise da existência especial da mesma, interpretação dessa doença como caricatura do homem fáustico. O que se nos impõe agora é abordar a sua logoterapia especial, tomada como correção da concepção do mundo própria dos neuróticos que sofrem. Isso daqui é importante, porque ele trouxe justamente essa concepção do mundo, né? Então há um desejo de segurança e o outro busca ali um sentimento de segurança, né? A neurose compulsiva conduz àquela concepção do mundo 100% exata, isso, de que já falamos. Pois bem, ao passo que Strauss vê nessa concepção do mundo simplesmente um sintoma psíquico, nós levantamos aqui o problema de saber da possibilidade de convertermos a referida concepção num instrumento terapêutico, num instrumento que, portanto, se possa aplicar contra a neurose compulsiva e, por isso mesmo, contra a concepção do mundo própria do doente que a sofre. Analisemos, pois, esta possibilidade à luz de um caso em que a concepção do mundo neurótico compulsiva estava nascendo, né? Tratava-se de um rapaz novo, na última fase da puberdade. Sob a aura da maturidade, tornara-se visível, no caso, o nascimento da concepção do mundo neurótico compulsiva, mas ao mesmo tempo via-se a possibilidade de uma contrarregulação logoterápica. O rapaz em questão sentia-se animado por um impulso fáustico para conhecer. Quero remontar-me à origem das coisas, dizia ele. Quero demonstrar tudo, tudo que seja imediatamente evidente. Eu quero demonstrar, por exemplo, o que estou vivendo. Já sabemos que o sentimento de evidência do neurótico compulsivo é insuficiente, mas, na nossa opinião, também o normal sentimento de evidência representa uma autêntica realidade de execução. Como tal, subtrai-se essencialmente à intervenção intencional. Assim é, com efeito, experimentamos no plano da teoria do conhecimento entregar-nos exclusivamente ao nosso sentimento de evidência e logo cairemos num progressos em infinito lógico. A isto corresponde, no plano psicopatológico, a compulsão da repetição do neurótico compulsivo, ou paralelamente a sua mania obsessiva de escogitar. E não nos é lícito hesitar em submeter esta mania a uma crítica imanente. Vejamos.
ou último, ou, se prefere, o primeiro problema do ceticismo radical refere-se ao sentido do ser. Mas perguntar pelo sentido do ser carece de sentido, porquanto o ser antecede o sentido. Aqui a gente vai entrar numa complicação que eu não vou discutir, tá? Não vou discutir, não. Com efeito, o ser do sentido já se pressupõe no problema do sentido do ser. O ser é, digamos assim, aquele muro para trás do qual não podemos ir nunca, por muito que questionemos. Contudo, o nosso paciente pretendia provar o ser, queria demonstrar dados intuíveis, imediatos. Impunha-se fazer-lhe compreender que era impossível demonstrar tais dados e que, além disso, era desnecessário, pois, sendo dados intuíveis, eram de per si evidentes. Para dizermos toda a verdade, a sua objeção de que, apesar de tudo, continuava a duvidar, carecia de objeto. Né? Então, ele tinha uma dúvida, só que essa dúvida carecia do objeto dela mesma. O que, ele está dizendo aqui? Pô, o cara queria provar o que era o ser de verdade. Só que ele vai dizer assim, ó, é impossível provar o ser antes. Ele quer encontrar o sentido do ser, né? Só que esse sentido do ser, ele só vem depois da existência. Então, ele está dizendo o quê? Que não é possível provar. Efetivamente, a impossibilidade lógica da dúvida ante o ser imediatamente dado, intuível e evidente corresponde a uma irrealidade psicológica, na medida em que tal modo de duvidar nada mais é que um palavreado vazio. E, no fim das contas, o mais radical dos céticos comporta-se não só no seu agir, mas também no seu pensar, exatamente como os que reconhecem as leis da realidade e do pensamento. Então é isso, ele tem uma dúvida que, na verdade, bora analisar logicamente aqui, não há como obter uma resposta. Então é uma dúvida que não é real. No final das contas é isso que ele está dizendo, né? Não está na realidade. Por quê? Porque é impossível descobrir, é um dilema que é impossível descobrir. E a pessoa fica ali queimando pestana sobre algo que é impossível de ser descoberto, né? No seu livro sobre psicoterapia, Arthur Confreld opina que o ceticismo se neutraliza a si mesmo, o que é, aliás, opinião filosófica corrente, mas que nós reputamos incorreta. Com efeito, na tese em que se afirma eu duvido de tudo, sob o termo tudo, entende-se apenas isto: tudo é exceto precisamente esta tese. Portanto, não se volta contra si mesmo de modo algum, e está muito longe de se contradizer. Quando Sócrates dizia eu sei que nada sei, o que queria dizer era exatamente isto: eu sei que nada sei, exceto o nada saber. Bora lá, quando chega nessas proposições lógicas, então a gente tem que ter muito cuidado, né?
Então, o cético, qual é a lógica do cético, né? Ou do ceticismo? Quando o cético diz assim, eu duvido de tudo, quando o cético diz assim, ó, eu duvido de tudo, ele tem a certeza de algo. Então, ele cairia numa contradição. Se eu duvido de tudo, exceto precisamente esta tese de que eu duvido de tudo, então eu não duvido de tudo. Então ele cai numa contradição. Só que o Frank está dizendo o que aqui, ó? Com efeito, na tese em que se afirma eu duvido de tudo, sob o termo tudo, entende-se apenas isto. Tudo, exceto precisamente esta tese. Portanto, não se volta contra si mesmo de modo algum e está muito longe de se contradizer. Eu não sei se eu vou concordar com esse argumento do Frank, mas enfim. Ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo que tudo aqui, né? O tudo que o cético diz que duvida é exceto, né? Essa tese de que ele duvida de tudo, né? Está falando de outras coisas e não dessa tese aqui, né? Que está duvidando de tudo. Então, dessa forma, dessa maneira, né? Quando o cético diz assim, pô, eu duvido de tudo, e quando ele diz que duvida de tudo, ele então está dizendo que essa tese que ele tem aqui é uma certeza e, portanto, ele está se contradizendo, né? Então, ele está dizendo que ele duvida de tudo, apontando tudo, com exceção precisamente dessa tese, né? Então, desta forma, ele não está se contradizendo, não há contradição nisso. E aí ele traz o exemplo de Sócrates, né? Sócrates dizia: eu sei que nada sei. O que Sócrates queria dizer era exatamente isso. Eu sei que não sei nada, exceto o nada saber. Né? Eu sei que nada sei. Então Sócrates estava dizendo, velho, eu sei que eu não sei de nada. Eu sei que não sei nada. Sei lá, se meu microfone estava mudo, não, acho que travou só agora, né? Eu bati aqui. Eu sei que não sei nada. Com exceção desse nada saber. Então, para ele aqui, não há contradição. Como todo e qualquer ceticismo epistemológico, também o ceticismo neurótico compulsivo se esforça por encontrar um ponto de Arquimedes, uma base absolutamente segura de onde possa partir, sobre a qual possa construir para, com uma incondicional vontade de verdade e com uma coerência lógica, atingir uma concepção do mundo. Nisto, está o homem à procura de um começo radical. O ideal de uma filosofia prima deste teor seria, como sua prima setentia, uma tese que se legitima a si mesma epistemologicamente. Logo,
se compreende que só poderia satisfazer esta exigência uma tese cujo conteúdo próprio fosse a iniludível necessidade de utilizar o pensamento conceitual e, apesar de toda sua problematicidade, uma ideia, portanto, que se sustentasse a si mesma exatamente na medida em que o fato de o pensamento depender dos conceitos de algo que não são, portanto, intuições evidentes, constituísse o seu conteúdo. Então vamos ler de novo isso daqui que está meio difícil, né? Tá. Como todo e qualquer ceticismo epistemológico, também o ceticismo neurótico compulsivo se esforça por encontrar um ponto de Arquimedes, que seria um ponto de equilíbrio, tá? Uma base absolutamente segura de onde se possa partir. Então ele está dizendo aqui, e assim como o ceticismo filosófico ou epistemológico, né, de eu duvido de tudo, assim também esse ceticismo neurótico compulsivo, que é o que ele está vindo fazendo essa análise, vai se esforçar por esse ponto de equilíbrio. Uma base segura de onde vai partir. Né? Sobre a qual possa construir para uma incondicional vontade de verdade e com uma coerência lógica atingir uma concepção do mundo. Né? Então, esse ceticismo neurótico compulsivo, ele vai tentar encontrar esse negócio. Nisto está o homem à procura de um começo radical. Né? Então, onde é que está o ponto de segurança? Aí ele diz, continua, o ideal de uma filosofia primeira deste teor seria como a sua primeira sentença, uma tese que se legitimasse a si mesma epistemologicamente. Então, está tentando aqui encontrar um princípio fundamental. Logo se compreende que só poderia satisfazer esta exigência, essa primeira sentença, uma tese cujo conteúdo próprio fosse a iniludível. Fosse a iniludível, né? Então, aquilo que não pode ser iludido. Necessidade de utilizar o pensamento conceitual e em e, apesar de toda a sua problematicidade, uma ideia, portanto, que se sustentasse a si mesma exatamente na medida em que o fato de o pensamento depender dos conceitos constituísse o seu conteúdo. Então, vamos ler de novo esse finalzinho aqui para poder a gente trazer mais clareza. Então, o que, que ele está tentando dizer assim? Olha, esse ceticismo neurótico compulsivo,
ele, assim como o ceticismo epistemológico, ele vai tentar buscar um ponto de equilíbrio, né, um ponto fundante, uma primeira sentença. Essa primeira sentença, ela só conseguiria se satisfazer, né, se o quê? Ó? Se esta exigência logo se compreende que só poderia satisfazer esta exigência uma tese cujo conteúdo próprio, né? Então, uma tese, cara, tem uma tese bem aqui, que esse conteúdo próprio fosse a iniludível. Então, essa tese, essa tese, ela tem que vir de quê? Ela tem que vir da necessidade de utilizar esse pensamento conceitual. Essa ideia, portanto, que se sustentasse exatamente na medida em que o fato do pensamento depender dos conceitos constituísse o seu próprio conteúdo. Entende? Então ele tá dizendo assim, ó. Onde é que está aqui o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio está numa tese de que eu vou utilizar somente o pensamento. Somente o pensamento, cara. Então eu teria que encontrar uma ideia que sustentasse a ela mesma exatamente na medida em que o fato que o pensamento que eu dependesse, eu colocasse toda a certeza apenas nos meus próprios conceitos, descartando intuições evidentes. E dessa forma constituísse o seu conteúdo. Então ele está falando, ora, esse ceticismo neurótico compulsivo, ele se acalmaria, ele encontraria uma tese primeira quando? Quando houvesse única, né, e simplesmente a necessidade de utilizar o pensamento conceitual, né? E aí esse pensamento ele descartaria o quê? Qualquer tipo de evidência, qualquer tipo de intuição evidente. E aí, né, somente a partir desses pensamentos conceituais, sem evidência nenhuma, esses pensamentos seriam, né, constituiriam o próprio conteúdo. Aqui há um problema. Aqui há um problema. Por quê? Porque a pessoa tentaria se acalmar, entre aspas, né? Tentaria ficar satisfeita. Quando? Quando ela encontrasse uma ideia que fosse sustentada somente pelos seus próprios conceitos, em vez de buscar essas evidências na realidade. E aqui a gente tem um problema. Semelhante autofundamentação do racionalismo corresponde à sua autoneutralização. Ora, exatamente neste sentido, o que se impunha no tratamento logoterápico daquele paciente neurótico compulsivo era fazer com que, por um processo racional,
se neutralizasse a si mesmo o seu racionalismo exacerbado, latente no seu ceticismo e, em geral, em todos os tipos de ceticismo. O processo racional a que nos referimos é uma ponte de ouro que temos que estender ao cético. Isso daqui é a técnica terapêutica. Poderia servir-nos para o efeito a seguinte tese: não há nada mais racional do que não querer raciocinar demais. Observação 26. Tolstói, a inteligência, temos que apertá-la só até certo ponto, como um binóculo que, se se aperta um pouco mais, faz ver pior. É isso, né? As pessoas de tendência neurótica compulsiva, elas tendem a racionalizar demais, e nunca é suficiente porque elas têm essa vivência da expectativa da segurança total. Isso daqui aparece por demais, tá bom? Por demais. Inclusive, é essa fenomenologia da preocupação, né? Que está por trás, né, o que está gerando, na verdade, um sintoma e um transtorno de ansiedade, uma ansiedade generalizada, né? Então, é aquele do e se, né? E se, né? Sempre buscando essa totalidade e nunca alcançando, e nunca alcançando. E aí, ele está sempre buscando essa ideia, né, primeira, que se sustenta ignorando a evidência, ignorando os conceitos, né, ignorando essas intuições. Isso é fruto de adoecimento. O paciente tinha, pois, que se ater, dadas todas as suas dúvidas e elucubrações filosoficamente arquitetadas, à conhecida afirmação de Goethe: um ceticismo atuante é aquele que, sem cessar, se empenha em dominar-se a si mesmo. A logoterapia especial da sua concepção do mundo, cética e neurótico-compulsiva, teria que levá-lo, por conseguinte, a aceitar este tipo de ceticismo. Né? Que o ceticismo atuante é aquele que, sem cessar, se empenha em dominar-se a si mesmo. Né? Então, sem parar, peraí, cara, eu vou dar um basta aqui nessa dúvida bem aqui, nesse duvidar aqui. Tem que ter um certo nível de administração desse negócio. Senão começa a duvidar de tudo, de tudo, de tudo. Né? A gente tem um Descartes da vida, por exemplo, né? Meditações, a primeira meditação do Descartes é essa. Cara, eu vou começar a duvidar de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Aí ele entra no ceticismo radical. Aí eu vou começar a duvidar de tudo. Pá, pá. Só que aí a gente tem uma dúvida metódica, né? Tem a dúvida hiperbólica, ele começa a duvidar de tudo, aí passa pela dúvida metódica lá no Descartes, né? Meditações é um livro que eu quero trazer aqui para vocês. Utilizando os meios racionais, foi lutando por reconhecer o caráter, em última análise, irracional da existência. E assim chegou, por fim, a uma mudança completa da problemática originária. A princípio, o problema de um ponto de partida no pensamento punha-se para o paciente como procura de um axioma teorético. Agora, tudo estava mudado. Já se tratava de procurar solução noutra esfera essencialmente anterior a todo e qualquer pensamento científico e mesmo filosófico,
numa esfera em que brotam originariamente o agir e o sentir do homem, isto é, numa esfera existencial. É aquilo que Eucken denominou fato axiomático. Né? Então, em vez dele ficar buscando ali tentar entender racionalmente a existência, ele, velho, em última análise, até certo ponto, ok, tem coisas que a gente não vai explicar totalmente. E aí ele mudou o foco. Ele não estava ali tentando buscar toda uma explicação para tudo. Ele, opa, deixa eu tentar aqui buscar uma explicação do agir do homem, do sentir do homem. Ele parte para uma esfera mais existencial. Porque até aqui, né? Até que ele poderia tentar fazer esse tipo de investigação, ele poderia chegar muito longe, né? Ah, se ele lesse, por exemplo, uma metafísica aristotélica, ele conseguiria chegar muito longe. Mas a totalidade mesmo, explicação total, nunca, né? É impossível a gente conseguir alcançar isso. Mas a luta e vitória contra o racionalismo próprio e tão característico do neurótico compulsivo, assim desenvolvida e acabada por meios racionais, tem que se seguir algo que sirva de contrapeso pragmático. Além do mais, porque o neurótico compulsivo, com a sua concepção do mundo 100% exata, não pretende apenas a segurança absoluta no conhecer, mas também no decidir. A sua escrupulosidade excessiva representa no agir precisamente como o seu excesso de conscientidade, um handicap. Ao seu ceticismo teorético corresponde um ceticismo ético. Legal, né? As suas dúvidas quanto à validade de seu pensamento correspondem a uma dúvida sobre a validade moral de seus atos. Daí resulta precisamente a indecisão tão característica dos neuróticos compulsivos. Havia, por exemplo, uma paciente que andava continuamente atormentada pelas dúvidas sobre o que tinha que fazer em cada caso. As dúvidas foram aumentando de tal maneira que, por último, já não podia fazer absolutamente nada. Nunca conseguia decidir-se por alguma coisa, nem sequer nos casos mais triviais sabia o que é que devia preferir. Não podia decidir, por exemplo, se devia ir a um concerto ou a um parque, e em geral acabava por ficar em casa, depois de esgotado o tempo que lhe restava para ir a uma coisa ou outra. Note-se, entretanto, que a incapacidade para decidir que caracteriza o neurótico compulsivo não é a que se refere, digamos, às decisões importantes, mais precisamente a que entra em jogo nas ninharias. Mas a escrupulosidade excessiva do neurótico compulsivo, lançando-se mão de uma logoterapia especial, também é suscetível de ser conduzida à mesma auto-neutralização a que se pode reduzir o racionalismo exacerbado. Boa razão tinha Goethe para afirmar que quem tem consciência não é nunca aquele que atua, mas sim e exclusivamente aquele que observa. O certo é que também podemos estender ao neurótico escrupuloso, compulsivo escrupuloso, uma ponte de ouro. Será para tanto suficiente apresentarmos-lhes uma tese complementar. Se realmente o indivíduo pode ser inconsciente ao agir desta maneira ou daquela, nada seria mais inconsciente do que não agir de maneira nenhuma. O homem que não se decide por nada e nada resolve, de certo que toma com a sua passividade
a mais inconsciente das decisões. Aí, então ele faz a inversão aqui final, né? E é isto, tá bom? 2 horas de relógio quase. 2 horas, né? E esse trecho foi trucado, né? E aí, no próximo, então, a gente vai trabalhar a técnica logoterápica da intenção paradoxal. Beijinhos, até o próximo encontro.